Os gêmeos milionários de 6 anos não falaram até a chegada da nova faxineira, que fez o que nenhuma babá jamais havia feito. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E, por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Você está contratado, mas não deve se envolver com meus filhos além do necessário. Seu trabalho aqui é limpar, nada mais. Essas palavras ainda ecoavam na mente de Ruby Gonzalez enquanto ela esfregava o chão da sala de estar com um esfregão que parecia ter sobrevivido a uma batalha medieval. Ela parou por um instante, olhou para o seu reflexo no mármore, ajeitou seu macacão rosa-choque, parecendo a pantera cor-de-rosa, e deslizou de joelhos como se estivesse surfando. Uau, 3 pontos para Ruby em limpeza artística, disse ela, erguendo o esfregão como um troféu. Ruby começou a cantarolar baixinho, inventando sua própria melodia. Sujeira, vá embora. Estresse, suma daqui. Vim para dar uma sacudida neste chão. Mas ela não sabia que estava sendo observada. Na porta, 2 olhinhos espiaram em silêncio. Ollie e Liam, gêmeos idênticos de 6 anos, quietos, sérios, como se o tempo tivesse parado desde o dia em que perderam a mãe. A música de Ruby ficou mais animada. Ela girou dramaticamente com o esfregão, esbarrou no balde sem querer e lançou um pano que voou como uma pomba da paz, aterrissando bem no rosto de um busto de mármore. Desculpe, senhor estátua. Espero que não me processe. E então aconteceu. Uma risadinha. Depois outra. Suave, tímida, mas autêntica. Ruby parou e olhou para a porta. Ninguém. Será que estou ouvindo fantasminhas? Ou será que esta casa finalmente descobriu algo engraçado? No andar de cima, em seu escritório, Edward Royce, CEO bilionário, viúvo, mestre da frieza e distribuidor oficial de pedidos de bebidas alcoólicas, observava tudo pelas câmeras. A dança. O disaster choreografado. A bagunça inesperada. E os sorrisos. Os sorrisos que ele não via há 2 anos. Um canto de sua boca se contraiu lentamente. E então, contra todas as expectativas, ele riu. Silencioso. Breve. Mas o suficiente para assustá-lo. No dia seguinte, Ruby apareceu mais cedo, desta vez com um novo acessório, uma fita métrica pendurada no pescoço. Ninguém sabia se fazia parte da fantasia dela ou se ela pensava que conseguia medir a energia negativa da casa. Ela deu de cara com os gêmeos no corredor. Ela parou e sorriu. Bom dia, senhores do silêncio. Hoje temos uma promoção especial de limpeza. Se vocês me derem um sorriso, eu canto ponto tubarãozinho estilo samba. Eles não responderam. Apenas ficaram olhando. Ruby continuou. No meio da limpeza, ela sentiu algo estranho. Ela olhou para trás. Ollie estava parada na porta e ouviu um som, baixo, áspero, mas claro, quase como um oi. Os olhos de Ruby se arregalaram. E ai! Oi! Ele repetiu. Ela apontou para si mesma. You? A governanta? Ruby? Você disse oi? Ele assentiu com a cabeça, depois riu e saiu correndo como se tivesse acabado de roubar um tesouro. Liam veio logo em seguida, rindo também. Ruby ficou ali parada, segurando o esfregão como se fosse um cetro mágico, com um sorriso discreto e cúmplice, e sussurrou, oi para vocês dois, pequeninos. Edward nunca disse uma palavra sobre o que viu nas câmeras. Mas algo em sua rotina começou a mudar. Pela primeira vez em 2 anos, ele começou a sair do escritório mais cedo, sempre com a mesma desculpa, preciso verificar algumas coisas em casa. A verdade é que ele queria ver Ruby em ação. Que Ruby? Bem, a Ruby transformou a limpeza em um verdadeiro espetáculo. Naquela terça-feira de manhã, ela chegou cantarolando uma música que parecia ter inventado no caminho. Adeus poeira, adeus sujeira. Hoje, esta casa vai brilhar. Ela pegou o aspirador de pó e começou a dançar com ele como se fosse seu parceiro de baile. Ela deslizou pelo corredor, girou e o aspirador seguiu seus passos como um parceiro obediente. Vamos lá, meu querido Stanley, disse ela, dando um nome ao eletrodoméstico. Hoje você descobrirá cada canto desta mansão. Do andar de cima, Edward observava pelo monitor, balançando a cabeça, mas com um sorriso involuntário nos lábios. Ruby não fazia ideia de que estava sendo observada,
muito menos que 2 pares de olhos curiosos estavam espionando cada movimento seu. Ollie e Liam estavam escondidos atrás do sofá da sala, completamente fascinados pela mulher que transformava o trabalho em diversão. Quando Ruby se aproximou dos brinquedos espalhados pelo chão, ela parou, olhou em volta como se estivesse tramando algo. Murmurou ela, pegando um caminhão de bombeiros vermelho. Parece que temos uma emergência aqui. Ela deu uma voz diferente a cada brinquedo. Socorro! Socorro! Ela gritou com uma vozinha, chamando por uma boneca. A poeira está atacando a cidade. Não se preocupem, cidadãos, respondeu ela com voz grave, segurando o caminhão. A equipe de limpeza chegou para resolver o problema. Ruby inventou toda uma história com o carrinho perseguindo monstros de poeira pela sala, fazendo barulho de sirene e explosões dramáticas. Foi então que aconteceu. Uma gargalhada, clara, alta, genuína. Depois, outra. Ruby parou no meio da sua brincadeira e olhou em volta. Dessa vez ela os viu. Ollie e Liam estavam lá, sorrindo abertamente, com os olhos brilhando de alegria. Gostou da história? Perguntou ela lentamente, aproximando-se. Liam acenou com a cabeça timidamente. Ollie deu um passo à frente com um leve sorriso. Sem perceber, Ruby ajoelhou-se no chão e abriu os braços. Para sua surpresa, ambos os meninos correram diretamente em sua direção. Do escritório, Edward observava com o peito apertado. Raiva e gratidão travavam uma batalha dentro dele. Ruby desobedeceu às suas ordens diretas de não se envolver com as crianças. Mas, pela primeira vez em 2 anos, seus filhos estavam felizes. Ele estava dividido entre descer para repreendê-la ou deixar que aquela magia continuasse. A decisão foi tomada por ele quando a governanta, que trabalhava lá há 15 anos, bateu à porta do seu escritório. Sr. Royce, preciso falar com o senhor, disse ela, entrando com uma expressão severa. O que foi, Margaret? Trata-se do novo funcionário. Edward franziu a testa. Ruby. A senhora Thompson, a babá dos meninos, veio falar comigo esta manhã. Ela está muito preocupada. Preocupado com o quê? Margaret suspirou, visivelmente desconfortável. Senhor, Ruby está constantemente interagindo com as crianças. Não apenas durante o horário de trabalho, ela chega cedo, fica até tarde, e bem, ela está fazendo bastante bagunça pela casa. Edward manteve uma expressão neutra, mas por dentro sentia sua irritação aumentar. Prossiga. A senhora Thompson disse que ontem Ruby transformou a sala de estar em, como ela mesma disse, um teatro de brinquedo. Havia brinquedos espalhados por toda parte. Ela estava cantando alto, fazendo barulho. Margaret fez uma pausa. Senhor, esse não é um comportamento apropriado para uma casa respeitável. Edward permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele olhou para o monitor onde Ruby ainda estava brincando com seus filhos, e com os meninos. Como eles reagiram? Margaret pareceu surpresa com a pergunta. Bem, eles pareciam estar gostando, senhor, mas esse não é o ponto. Uma faxineira não deve se comportar assim, principalmente com as crianças da casa. Edward continuou olhando para a tela. Ele viu Ollie tentando imitar os passos de dança de Ruby. Ele viu Liam rindo de algo que ela disse. Ele viu vida onde antes só havia silêncio. Obrigado por me avisar, Margaret, disse ele finalmente. Eu vou cuidar da situação. Quando Margaret saiu, Edward ficou sozinho com seus pensamentos conflitantes. Ruby o havia desobedecido. Ela havia causado caos em sua casa perfeitamente organizada. Mas ela havia dado aos filhos dele algo que ele pensava estar perdido para sempre. Sorrisos. 3 dias depois, Ruby estava no meio de sua rotina matinal quando algo lhe chamou a atenção. Num canto da sala principal, havia algo misterioso coberto por um lençol branco, como se tivesse sido esquecido pelo tempo. O que será que tem lá embaixo? Murmurou ela, aproximando-se com curiosidade. Ruby puxou delicadamente a borda do tecido e revelou um magnífico piano de cauda. As teclas de marfim brilhavam mesmo sob a camada de poeira, e a madeira escura tinha um acabamento que transmitia elegância e cuidado. Nossa, você é linda demais para ficar escondida assim, disse ela, passando os dedos suavemente sobre a pálpebra. Incapaz de resistir, Ruby sentou-se no banco acolchoado e colocou as mãos sobre as chaves.
Ela tocou alguns acordes simples, testando o som. O piano respondeu com uma melodia doce e melancólica que ecoou pela sala como um suspiro prolongado. Você tem uma voz tão linda, ela sussurrou para o instrumento, começando a tocar uma canção suave que havia aprendido na infância. A melodia fluía naturalmente por entre seus dedos, preenchendo cada canto da mansão com uma ternura que a casa não conhecia há muito tempo. Do andar de cima, Edward ouvia cada nota como se fosse uma faca perfurando seu peito. Ele largou os papéis que estava lendo e desceu as escadas correndo, 2 degraus de cada vez, o rosto ficando cada vez mais pálido a cada passo. Quando ele chegou ao quarto, Ruby ainda estava tocando, completamente absorta na música. Seus olhos estavam fechados, um pequeno sorriso nos lábios, como se estivesse conversando com um velho amigo. "Pare!" gritou Edward, fazendo Ruby pular do banco como se tivesse levado um choque. O silêncio pairou sobre a sala como uma cortina pesada. Edward estava parado na entrada, respirando com dificuldade, os punhos cerrados, o rosto uma máscara de fúria e dor. "Sr. Royce, eu não sabia disso", Ruby começou rapidamente, levantando-se. "Você não sabia o que é que você não pode tocar nas coisas desta casa? Que existem regras aqui." Sua voz tremia de raiva contida. "Eu estava apenas limpando e vi o piano." "Desculpe, eu não. Ninguém toca nesse piano." Edward explodiu, avançando com passos firmes. "Ninguém. Entendeu?" Ruby recuou instintivamente, mas sua expressão mudou de confusão para algo mais determinado. "Eu entendo que você esteja com raiva, mas não entendo por que é apenas um piano." "Só um piano?" Edward soltou uma risada amarga. "Aquele piano era dela. Da minha esposa. Ninguém o tocou desde que ela morreu." O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, repleto de uma dor que Ruby quase podia tocar. "Sr. Royce, eu não sabia." "Sinto muito mesmo", disse ela, com a voz mais suave. "Seu pedido de desculpas não muda o fato de que você desrespeitou esta casa novamente." Edward apontou para ela. "Primeiro com meus filhos e agora com isso." "Tudo bem. Você tem razão sobre o piano. Mas e quanto aos seus filhos?" Ruby cruzou os braços. "Você os viu rir pela primeira vez em anos e ainda acha que isso foi uma coisa ruim. Isso não é da sua conta, não é? Então me diga por que você continua nos observando pelas câmeras quando estou com eles." Ruby se aproximou. "Você nos espiona porque sabe que algo de bom está acontecendo." Edward abriu a boca para argumentar, mas nenhuma palavra saiu. "Seus filhos estão vivos, Sr. Royce. Eles só precisam de alguém para lembrá-los disso", continuou Ruby. "E se o senhor me demitir por fazê-los sorrir, talvez o problema não seja eu." "Como você se atreve?" "Como se atreve? Eu o quê? Fale a verdade." Ruby não recuou. "Você estava tão ocupada protegendo sua dor que se esqueceu de proteger a felicidade deles." Edward permaneceu em silêncio, com o maxilar tenso e os olhos fixos nela. E sobre o piano, Ruby olhou para o instrumento e depois para ele. "Sinto muito mesmo. Eu não conhecia a história, mas posso te contar uma coisa?" Edward não respondeu, mas também não foi embora. "As coisas só morrem quando paramos de pensar nelas", disse ela simplesmente. "A música não morre, Sr. Royce. Ela apenas espera que alguém a desperte." Edward ficou parado por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e subiu as escadas, deixando Ruby sozinha no quarto. Ela suspirou, cobriu o piano novamente com o lençol e voltou ao trabalho. Mas algo no ar da casa havia mudado. Durante o resto do dia, Ruby percebeu que os gêmeos estavam ficando cada vez mais perto dela. Eles a seguiram pelos corredores, já não se escondendo, mas demonstrando curiosidade declarada. "Você quer ajudar, tia Ruby?" perguntou ela, segurando 2 paninhos. Ollie pegou uma e tentou imitar os movimentos dela. Liam fez o mesmo, mas de forma tão desajeitada que Ruby caiu na gargalhada. "Equipe de limpeza muito boa. Agora vamos criar nossas palavras mágicas." Ela começou a inventar palavras bobas. Quando a sujeira está difícil de tirar, gritamos: "Zumba lumba chá. Zumba lumba chá." Os meninos repetiram, rindo. E quando o aspirador engasga, dizemos: "Piripaque coffee."
Pyre pay coffee. Eles gritaram entre risinhos. E quando terminamos tudo, comemoramos com Babalô Chubalu. Babaloo Chubalu. Os gêmeos pularam, encantados com o som ridículo. Ruby transformou a limpeza em um jogo de palavras mágicas, e os meninos ficaram completamente encantados. Do seu escritório, Edward ouviu as risadas ecoando pela casa. Cada som era como uma lembrança distante de quando aquelas paredes ainda conheciam a alegria. Ele tentou se concentrar em seus relatórios, mas as palavras na tela estavam borradas. Suas mãos tremeram levemente. Naquela noite, depois que Ruby saiu e os meninos adormeceram, Edward desceu as escadas. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio da sala de estar quebrava o silêncio. Ele parou em frente ao piano coberto. Lentamente, ele puxou o lençol. As chaves brilhavam sob a luz suave da lâmpada. Edward sentou-se no banco, com as mãos pairando incertas sobre o teclado. Ele tocou uma nota, depois outra. Aos poucos, seus dedos encontraram uma melodia familiar, a favorita de sua esposa, aquela que ela costumava tocar nas manhãs de domingo enquanto o café fervia na cozinha. Edward tocava com cuidado, como se as teclas fossem de vidro. Cada acorde carregava uma memória. O sorriso dela quando o flagrou ouvindo atrás da porta. O jeito como ela balançava a cabeça no ritmo da música. Como ela cantarolava baixinho, quase imperceptivelmente. Lágrimas silenciosas rolaram pelo seu rosto. Pela primeira vez em 2 anos, Edward Royce não estava apenas se lembrando de sua esposa. Ele estava honrando a memória dela. E do alto da escada, 2 pequenas figuras observavam em silêncio. Ollie e Liam tinham descido para pegar água e encontraram o pai tocando piano. Eles trocaram olhares, sem dizer uma palavra, voltaram para seus quartos. Na manhã seguinte, quando Ruby chegou, foi recebida por 2 vozes alegres. Zumba Lumba Cha, Tia Ruby. Babaloo Chubaloo. Ela deu uma gargalhada, abraçou os 2 com força e sussurrou, hoje, vamos inventar palavras ainda mais bobas. E pela primeira vez desde que chegará àquela casa, Ruby sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que seu chefe ainda a observasse com aquele olhar complexo que ela nunca conseguia decifrar. Mesmo sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Na manhã seguinte, Ruby chegou com seu bom humor habitual. Mas quando ela entrou no quarto dos gêmeos para a limpeza diária, deparou-se com uma cena que a fez parar imediatamente. Ollie e Liam estavam deitados na cama, abraçados, com os rostos tristes, tão diferentes da alegria dos últimos dias. Seus rostinhos estavam voltados para a janela, como se esperassem por algo que nunca chegaria. E aí, dupla dinâmica, disse Ruby suavemente ao entrar. O que está acontecendo? Vocês 2 parecem passarinhos sem ninho. Os meninos olharam para ela, mas não se mexeram. Ruby sentiu o coração apertar. Posso sentar aqui com você? Perguntou ela, apontando para a beirada da cama. Ollie assentiu com a cabeça, e Ruby deitou-se entre eles, olhando fixamente para o teto. Sabe, quando eu era pequena e me sentia triste, minha avó me contava histórias bobas para me animar. Quer ouvir uma? Liam se virou para ela, curioso. Era uma vez, começou Ruby em tom dramático, 3 monstros terríveis que aterrorizavam uma cidade inteira. O primeiro era o monstro de cabelo desgrenhado, com dentes enormes e garras afiadas. Os meninos se inclinaram para mais perto. O segundo era o monstro da sopa gelada que cuspia gelo e congelava tudo. E o terceiro, ela fez uma pausa para criar suspense, era o monstro da meia fedorenta, que tinha o poder mais terrível de todos. Que poder? Perguntou Ollie, esquecendo-se da tristeza. Ele conseguia fazer as pessoas desmaiarem só de tirar os sapatos. Ruby fingiu desmaiar dramaticamente. Os gêmeos caíram na gargalhada. Mas um dia, continuou ela, apareceu uma heroína, a garota da meia fedorenta. Ela tinha um superpoder especial. Suas meias eram tão fedorentas que até os monstros tinham medo dela. E aí? Perguntou Liam, rindo. Ela se aproximou dos monstros, tirou os sapatos, Ruby fingiu tirar meias invisíveis, e eles gritaram, oh, não! Que cheiro horrível! Vamos sair daqui! E correram para bem longe. Os meninos riram tanto que suas barrigas doeram. Ruby prosseguiu com a história, usando vozes engraçadas para cada personagem,
gestos exagerados e sons bobos que apagaram completamente a tristeza dos gêmeos. "De porta", Edward observava. Ele tinha descido para pegar um relatório e ouviu as risadas. Ao ver Ruby deitada na cama com seus filhos, contando histórias absurdas que os faziam rir de coração, ele sentiu algo estranho no peito, um impulso de entrar, de se juntar àquele momento de pura felicidade. Ele deu um passo à frente, mas parou. Aquele não era o lugar dele. Aquela magia pertencia a Ruby e às crianças. Ele voltou para o escritório, mas a imagem permaneceu fixa em sua mente. 15 minutos depois, a Sra. Thompson, a babá oficial dos gêmeos, entrou no quarto e se deparou com a cena. Ruby ainda estava deitada na cama, com os meninos aconchegados em seus braços, todos rindo de uma história sobre o dragão que tinha medo de pipoca. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a babá com voz severa. Ruby levantou-se rapidamente, alisando o macacão. "Olá, Sra. Thompson. Eu estava limpando o quarto e os meninos pareciam tristes. Então, esse não é o seu trabalho." A babá interrompeu, cruzando os braços. "Você foi contratada para limpar, não para brincar de babá." "Eu sei, mas eles pareciam tão tristes, e eu só queria." "Você só queria algo para passar por cima das minhas responsabilidades." A Sra. Thompson aproximou-se. "Esta é a terceira vez esta semana que te encontro onde não devias estar." Ruby sentiu a irritação aumentar. "Olha, Sra. Thompson, eu respeito o seu trabalho, mas quantas vezes eu já vi esses meninos sozinhos e tristes enquanto a senhora estava ao telefone ou lendo uma revista?" "Como você me acusa?" "Não estou te acusando. Só estou dizendo que talvez, só talvez, eles precisem de um pouco mais de atenção." Ruby manteve o tom firme, mas respeitoso. "Só quero fazê-los felizes." Fazer com que eles sejam felizes não é sua função. Você é uma governanta, e uma babá que parece ter esquecido como cuidar de crianças. O rosto da Sra. Thompson ficou vermelho de raiva. "Vamos ver o que o Sr. Royce acha disso", disse ela secamente, saindo da sala com passos pesados. Ruby suspirou, olhando para os gêmeos que tinham assistido a tudo com os olhos arregalados. "Sinto muito que vocês tenham tido que ver isso, meninos. A tia Ruby só quer que vocês sejam felizes, tá bom?" Eles assentiram com a cabeça e correram para abraçá-la. No escritório, a Sra. Thompson bateu forte na porta. "Sr. Royce, preciso falar com o senhor imediatamente." "Entre", disse Edward sem desviar os olhos dos papéis. "Senhor, eu não aguento mais. Aquela mulher está completamente fora de controle." A baba gesticula nervosamente. "Hoje eu a encontrei deitada na cama com as crianças." "Deitado, Sr. Royce." Edward olhou para cima. "E o que mais?" "Ela me desrespeitou, questionou meu trabalho, disse que eu não cuido direito dos meninos." A voz da Sra. Thompson foi ficando cada vez mais áspera. "Senhor, trabalho para famílias respeitáveis há 15 anos. Nunca passei por tamanha humilhação." Edward ficou em silêncio por um momento. "Sra. Thompson, a senhora quer que eu demita Ruby?" "Sim, imediatamente, ou me demito. Não posso trabalhar nessas condições." Edward suspirou. "Muito bem, fique aqui. Eu cuido disso agora." Ele desceu as escadas e encontrou Ruby no quarto dos gêmeos arrumando os brinquedos enquanto cantarolava baixinho. Os meninos estavam ajudando, entregando os objetos para ela. "Ruby", disse ele da porta. Ela se virou, já esperando problemas. "Sim, Sr. Royce. Já te pedi várias vezes para não se intrometer na vida dos meus filhos. Você não me ouve." "Sr. Royce, eu posso explicar." "Você está demitido", disse ele categoricamente. Um silêncio se abateu sobre a sala como uma bomba. Ruby sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a sua dignidade. Eu entendo", disse ela, com a voz trêmula. "Vou juntar minhas coisas." Nesse instante, Ollie e Liam, que estavam ouvindo atrás da porta do banheiro, entraram correndo no quarto. "Não", gritou Ollie, agarrando-se à perna direita de Ruby. "Ruby fica", disse Liam, segurando firmemente a perna esquerda dela. Edward ficou paralisado. Seus filhos, que mal haviam falado durante 2 anos, agora falavam claramente para defender a empregada doméstica. "Ruby é boazinha", disse Ollie,
olhando para o pai com lágrimas nos olhos. Papai, a Ruby fica, implorou Liam. Ruby se ajoelhou e os abraçou. Está tudo bem, meus amores. Seu pai sabe o que é melhor. Edward observou a cena, seus filhos chorando, agarrados à mulher que havia trazido luz de volta às suas vidas. A mulher que ele estava demitindo por seguir regras rígidas que talvez já não fizessem sentido. Sem dizer uma palavra, ele voltou para o seu escritório. A senhora Thompson estava à espera, sorrindo triunfante. Então, senhor, ela já foi embora? Edward olhou diretamente para ela. Senhora Thompson, mudei de ideia. Ruby não será demitida. O sorriso da babá desapareceu. O que o senhor quer dizer? Tínhamos um acordo. O acordo era que eu resolveria a situação, e resolvi. Ruby fica. Mas senhor, isso é inaceitável. Ou ela sai ou eu saio. Edward suspirou. Então, senhora Thompson, aceito sua demissão. Margaret cuidará do seu pagamento final. A babá ficou boquiaberta. Sr. Royce, o senhor não pode estar falando sério. Estou falando completamente sério. Tenha um bom dia. Meia hora depois, Edward encontrou Ruby na cozinha ensinando os gêmeos a organizar os utensílios por tamanho. Ruby, ele chamou. Ela se virou, visivelmente nervosa. Sr. Royce, eu já estava me preparando para ir embora. A partir de agora, você também poderá cuidar das crianças, interrompeu ele. Vou te pagar 3 vezes mais pelo seu trabalho. Você ainda será responsável pela limpeza, mas a prioridade serão os meninos. Os olhos de Ruby se arregalaram. Sério? Você tem certeza? Sim, estou. Mas com uma condição: nunca mais tocar no piano sem permissão. Prometo, disse ela, sorrindo. As gêmeas pularam de alegria, abraçando as pernas de Ruby novamente. No dia seguinte, Ruby teve uma ideia brilhante. Sr. Royce, disse ela, aparecendo à porta do escritório. Que tal nos ajudar com uma limpeza especial hoje? O que você quer dizer? Os meninos querem que o papai se junte à nossa equipe mágica de limpeza. Edward olhou para seus filhos, que estavam atrás de Ruby, fazendo caras de súplica. Papai, vamos lá, disse Ollie. É divertido, acrescentou Liam. Contrariando todos os instintos corporativos, Edward cediu. A operação de limpeza transformou-se num verdadeiro caos cômico. Edward, vestindo roupas casuais pela primeira vez em anos, tentou seguir as instruções de Ruby, mas tudo deu errado. Ele derramou o balde de água 3 vezes, escorregou no sabão, ficou preso na mangueira do aspirador de pó e quase derrubou uma estante de livros ao tentar se equilibrar. Papai é bobo, gritou Liam, rindo. Edward sentiu os olhos marejarem. Ele se abaixou e abraçou o filho com força. Sim, eu sou um pai bobo, disse ele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele ficou extremamente emocionado ao ver seus filhos conversando e felizes depois de tanto tempo. Ruby observava a cena com um pequeno sorriso que Edward não conseguiu decifrar. Havia algo em seus olhos, uma ternura misturada com uma satisfação tranquila, como se ela soubesse que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Na tarde seguinte, Ruby apareceu no escritório de Edward com uma proposta que ele jamais esperava ouvir. Sr. Royce, que tal jantar com seus filhos hoje à noite? Edward ergueu os olhos dos seus relatórios, franzindo a testa. Sempre jantamos juntos na sala de jantar às 7 em ponto. Não, não. Ruby balançou a cabeça, sorrindo. Estou falando de real jantar na cozinha. Sem Margaret servindo, sem pratos de porcelana, sem guardanapos engomados. Só vocês 3 e eu, se vocês permitirem. Ruby, nós temos um protocolo. Protocolos são para reuniões de negócios, não para famílias, ela interrompeu gentilmente. Quando foi a última vez que você realmente falou com Ollie e Liam durante uma refeição? Edward abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia se lembrar. As refeições eram sempre silenciosas e formais. Os meninos comiam educadamente enquanto ele checava os e-mails no celular. Vamos fazer tacos, disse Ruby animada. Os meninos vão adorar. É divertido, faz sujeira e todo mundo participa. Tacos? Edward parecia ter acabado de ouvir uma palavra em língua estrangeira. Tortilhas simples, carne,
queijo, legumes, molho. Cada um monta a sua como quiser. É como um quebra-cabeça comestível. Ollie e Liam apareceram à porta do escritório como se tivessem sido invocados por telepatia. Papai, vamos fazer tacos, disse Ollie, pulando. Com queijo derretido, acrescentou Liam. Edward olhou para os 3 rostos esperançosos à sua frente e sentiu sua resistência ruir. Tudo bem, suspirou ele. Mas vamos manter as coisas civilizadas. Ruby riu. Sr. Royce, se os tacos acabarem sendo civilizados, então fizemos algo errado. 1 hora depois, a cozinha da mansão havia se transformado em um campo de batalha culinário. Edward, que havia trocado seu terno por uma camisa casual e jeans graças à insistência de Ruby, estava em pé junto ao fogão tentando dourar a carne moída sob as instruções gritadas de 3 professores diferentes. Mais tempero, gritou Ruby. Pai, não deixe queimar, avisou Ollie. Max, cantava Liam, batendo palmas. Eu sei o que estou fazendo, murmurou Edward, claramente sem saber o que estava fazendo. Enquanto isso, Ruby e os gêmeos trabalhavam nos ingredientes da cobertura. Ou pelo menos tentavam. Ollie, não. O queijo vai na tigela, não no seu irmão. Ruby riu, pondo fim a uma guerra de queijo ralado. Mas foi ele que começou, protestou Ollie. Migalhas de queijo grudadas no cabelo dele. Eu não fiz nada, defendeu-se Liam, claramente culpado. Ruby pegou um punhado de queijo e jogou para o ar, deixando cair sobre a própria cabeça. Pronto, agora somos todos iguais. Problema resolvido. Os meninos caíram na gargalhada, e Edward, que se virara para ver o que estava acontecendo, não conseguiu conter o sorriso. A carne está queimando, lamentou Liam, apontando para o fogão. Oh não! Edward voltou correndo, mas na pressa escorregou num pedaço de alface que havia caído no chão. Seus braços se agitaram, buscando equilíbrio. Ele se agarrou ao balcão, mas acabou derrubando a tigela de tomates picados, que voaram em todas as direções. Cuidado! Gritou Ruby, mergulhando para salvar a salsa, mas acabou esbarrando em Edward. Os dois acabaram numa dança desajeitada, tentando não pisar nos tomates espalhados pelo chão. Ruby agarrando o pote de molho como se fosse um bebê, Edward ainda segurando a espátula. Está chovendo tomates, exclamou Ollie, empolgado. É uma tempestade gastronômica, acrescentou Liam. Ruby e Edward se entreolharam, cobertos de farinha, queijo e tomates, e começaram a rir. Primeiro baixinho, depois mais alto, até que estavam rindo como adolescentes travessos. Papai parece um fantasma de flor, disse Liam. E a Ruby parece um queijo ambulante, acrescentou Ollie. Isso só os fez rir ainda mais. 40 minutos depois, eles finalmente conseguiram reunir ingredientes suficientes para fazer tacos. A cozinha parecia ter sido atingida por um furacão de comida, farinha nas paredes, queijo no teto, alface grudada na geladeira e uma misteriosa marca de molho de tomate no azulejo. Mas ninguém ligou. Sentados em banquetas altas ao redor da ilha da cozinha, cada um preparava seu taco com a criatividade de um artista. Edward descobriu que gostava de queijo e picles extras. Ollie criou uma obra-prima com 5 molhos diferentes. Antes de comê-las, Liam decidiu que as tortilhas funcionavam melhor como chapéus. Papai, conte-nos sobre sua infância, perguntou Ollie, mastigando. Minha infância? Edward pareceu surpreso. Por que você quer saber? A Ruby nos contou que, quando era pequena, morava com a avó, que fazia panquecas em formato de animais, disse Liam. E você? Edward refletiu por um instante. Fazia tanto tempo que ele não falava sobre sua infância. Bem, meu avô costumava me ensinar a pescar todo verão. Nós sempre íamos ao lago Cedar. E ele dizia que o segredo era ter paciência e conversar com os peixes. Falar com os peixes? Os alhasta ali se irregularam. É verdade. Ele disse que se você contasse histórias engraçadas, eles ficariam curiosos e viriam ver o que estava acontecendo. E funcionou? Perguntou Liam, fascinado. Às vezes, Edward sorriu, com uma expressão nostálgica no rosto. Ou talvez meu avô fosse simplesmente muito bom em escolher os lugares certos. Ruby permaneceu em silêncio, observando Edward se transformar diante de seus filhos. Suas palavras fluíam naturalmente.
Seus gestos eram mais relaxados, e havia um brilho em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Ruby, conte-nos mais sobre a vovó das panquecas, perguntou Ollie. Ah, a vovó Carmen era uma artista, disse Ruby com gestos dramáticos. Ela fazia panquecas de elefante, panquecas de girafa, até panquecas de dragão. E ela sempre dizia: minha filha, comida feita com amor tem um gosto diferente. Mija? Perguntou Liam, confuso. Era assim que ela me chamava. Significa minha filha em espanhol, explicou Ruby. Ela era mexicana. Veio para os Estados Unidos quando era jovem. Como você, observou Edward. Ruby piscou, um pouco surpresa com o comentário dele. Sim, como eu. Segunda geração de sonhadores. Eles continuaram conversando enquanto terminavam seus tacos. As histórias fluíam com facilidade. Ruby falou sobre sua infância em um pequeno apartamento em San Antônio. Edward relembrou memórias há muito esquecidas de sua juventude, e os meninos fizeram 1000 perguntas sobre tudo. Quando finalmente terminaram de comer, a cozinha estava ainda mais bagunçada. Mas ninguém queria que aquele momento terminasse. O melhor jantar da minha vida, declarou Ollie, esparramado no banquinho com a barriga cheia. Concordo, disse Liam, bostejando. Edward olhou em volta para a cozinha destruída, depois para seus filhos felizes e satisfeitos, finalmente, para Ruby, que recolhia os pratos com um sorriso sereno no rosto. Ele chamou baixinho. Ruby! Sim. Como você consegue fazer com que tudo pareça tão vivo? Ruby parou, com um prato na mão, e olhou para ele. Havia algo diferente em sua pergunta, não era mera curiosidade. Era uma busca genuína por compreensão. Porque nunca tive o luxo de viver no piloto automático, respondeu ela simplesmente. Quando você cresce sabendo que cada dia é uma conquista, aprende a encontrar magia nas pequenas coisas. Edward a observou em silêncio. Havia uma profundidade em Ruby que ele estava apenas começando a descobrir. Ela não era apenas a governanta engraçada que fazia seus filhos rirem. Ela era uma mulher que entendia o que significava viver de verdade. E você? Perguntou Ruby. Quando você parou de viver e passou a apenas existir? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Edward não tinha resposta, porque sabia exatamente quando aquilo tinha acontecido. No dia em que sua esposa morreu, ele decidiu que nunca mais deixaria nada o ferir tão profundamente. Papai, podemos fazer isso todos os dias? Perguntou Ollie, quebrando um momento tenso. Cada dia pode ser trabalho demais para Ruby, respondeu Edward, voltando à realidade. Trabalho? Ruby riu. Sr. Royce, isto não era trabalho. Isto era vida. As gêmeas começaram a limpar a bagunça sem que ninguém pedisse, imitando os passos de dança de Ruby enquanto recolhiam os pedaços de comida espalhados. Edward e Ruby trabalhavam lado a lado, lavando a louça e limpando as superfícies. De vez em quando, suas mãos se roçavam quando tentavam pegar o mesmo utensílio, ou seus ombros se tocavam enquanto se moviam ao redor da pequena pia. Foram toques inocentes, acidentais, mas deixaram uma sensação estranha no ar. Zumba lumba, gritaram os meninos quando terminaram, usando a palavra mágica que Ruby havia inventado. Babalu chibalu, respondeu Ruby rindo. Edward observou a cena e, pela primeira vez em 2 anos, não conseguiu imaginar sua casa sem aquelas risadas ecoando pelos corredores. Sem aquela mulher extraordinária que transformou sua família antes mesmo que ele percebesse como. E isso o assustou tanto quanto lhe deu esperança. 3 dias após o jantar de tacos, Ruby estava arrumando a sala de brinquedos quando encontrou um tablet rosa esquecido embaixo do sofá. Ela reconheceu imediatamente como sendo de Ollie, aquela que ele sempre carregava para todo lado antes de ele parar de se importar com quase tudo. Aquele menino esqueceria a própria cabeça se ela não estivesse presa ao corpo, murmurou ela, pegando o aparelho para levá-lo ao quarto dos gêmeos. Mas quando ela tocou na tela para verificar se estava funcionando, o tablet acendeu e começou a reproduzir automaticamente o último vídeo assistido. Ruby estava prestes a desligá-lo quando a imagem a congelou no lugar. Na tela, uma linda mulher de cabelos dourados estava sentada no chão da mesma sala onde Ruby estava agora. Ela usava um vestido azul claro e segurava 2 bebês gordinhos no colo. A qualidade do vídeo indicava que ele havia sido gravado alguns anos antes.
Olhe, meu amor, diga mamãe, disse a mulher na tela, fazendo cócegas em um dos bebês. Vamos lá, você consegue. O bebê riu, tentando agarrar os cabelos da mãe. E você, Liam, vai deixar seu irmão ganhar. Ela se virou para o outro bebê, que imediatamente começou a balbuciar sons incompreensíveis. Ruby sentou-se lentamente no sofá, hipnotizada pela cena. Essa era claramente a mãe dos meninos, a esposa de Edward. A mulher que deixou um vazio tão profundo na casa que sua ausência ainda podia ser sentida 2 anos depois. O vídeo continuou. A câmera, aparentemente empunhada por Edward, capturou momentos íntimos e espontâneos. A mulher cantava canções de ninar, fazia caretas engraçadas para os bebês e imitava sons de animais, o que os fazia cair na gargalhada. Sarah, você está gravando nossa sessão secreta de treinamento de palhaços. A voz de Edward veio do tablet, mais jovem e cheia de vida. Alguém precisa documentar que você realmente sabe sorrir, Sr. Seal sério, respondeu Sarah, virando-se para a câmera com um sorriso radiante. Vejam, meninos. Papai está feliz. A câmera tremeu, mostrando que Edward estava rindo. Ruby sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era impossível não se emocionar ao ver aquela família feliz, unida, repleta de amor e esperança. No vídeo, Edward parecia uma pessoa completamente diferente, relaxado, brincalhão, totalmente presente. O vídeo mudou para outra cena. Sarah estava ensinando os bebês, agora um pouco maiores, a bater palmas. Ela cantava uma canção infantil enquanto movia as mãozinhas das crianças no ritmo da música. Se você está feliz e sabe disso, bata palmas, ela cantou. Se você está feliz e sabe disso, e realmente quer demonstrar, bata palmas. Os bebês tentaram imitar, produzindo palmas desajeitadas que fizeram Sarah rir alto. Edward, vem aqui, ela chamou. Você precisa entrar para nossa banda. Estou trabalhando, querida, disse ele com a voz distraída. O trabalho pode esperar 5 minutos. Seus filhos não serão bebês para sempre. Houve uma pausa, e então o som de passos se aproximando. Edward apareceu na tela e sentou-se ao lado de Sarah no chão. Muito bem, qual é o meu papel nesta orquestra familiar? Você é o baixo, disse Sarah, pegando a mão dele e guiando-a para bater palmas em um ritmo mais lento. Assim. Viu? Perfeito. Ruby observou a cena com um nó na garganta. Havia provas de que Edward já fora capaz de ser espontâneo, de viver o momento presente, de colocar sua família em primeiro lugar. O que aconteceu com aquele homem, Ruby? A voz atrás dela a fez pular do sofá como se tivesse levado um choque. Edward estava parado na porta, com uma expressão indecifrável. Sr. Royce, eu encontrei o tablet do Ollie, ela gaguejou, tentando desligar o aparelho, mas suas mãos estavam tremendo. Me dê isso, disse ele, estendendo a mão em tom seco. Ruby hesitou. Na tela, Sarah agora cantava a canção de ninar. Os gêmeos, com cerca de 1 ano de idade, adormecendo em seus braços. Sr. Royce. Ruby, desligue isso. Agora sua voz estava tensa, quase desesperada. Ela olhou para a tela, depois para ele, e viu algo que a fez tomar uma decisão. Em vez de entregar o tablet, Ruby o segurou com mais força. Não. O que você quer dizer, não? Eles precisam se lembrar dela rindo, disse Ruby suavemente. E você também. Edward deu um passo à frente, estendendo a mão com mais firmeza. Que tal fazermos algo diferente hoje? Perguntou ela, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Tipo o quê? Perguntou Ollie, curioso. Ruby olhou pela janela. Era um daqueles dias perfeitos de primavera em Chicago. Céu azul, temperatura agradável, uma brisa suave fazendo as árvores dançarem. Que tal explorarmos o mundo lá fora? Os gêmeos se entreolharam, perplexos. Lá fora onde? Perguntou Liam. Para o parque. Aquele lindo parque a apenas 2 quarteirões daqui. Você já esteve lá? Os meninos balançaram a cabeça negativamente. Papai diz que é perigoso, disse Ollie. E que há muitos estranhos, acrescentou Liam. O coração de Ruby afundou. Essas crianças estavam sendo privadas de uma das partes mais importantes da infância, a liberdade de brincar com outras crianças. Sabe o que eu acho? Disse ela, tomando uma decisão impulsiva.
Acho que vocês dois merecem saber o que é brincar de verdade. Mas papai está no escritório dele em reuniões até às 5. Ruby olhou para o relógio. São apenas 14 horas. Temos bastante tempo para uma pequena aventura. Ela sabia que estava infringindo todas as regras. Edward havia deixado claro que não deixaria a propriedade com as crianças sem permissão. Mas ao ver aqueles dois lindos rapazes presos dentro de uma cúpula de vidro, Ruby sentiu que algumas regras foram feitas para serem quebradas. Mas se o papai descobrir, Ollie hesitou. Eu assumo toda a responsabilidade, prometeu Ruby. Você confia na tia Ruby? Ambos assentiram com a cabeça sem hesitar. Então vamos viver uma aventura. 15 minutos depois, Ruby caminhava pelas ruas do bairro com um gêmeo de cada lado, suas mãozinhas segurando a dela com firmeza. Os meninos olharam em volta com a curiosidade de exploradores descobrindo um novo continente. Nossa, quantos carros! Exclamou Liam. E olha aquele cachorro! Ollie apontou para um Golden Retriever que passeava com seu dono. Ruby sorriu ao observar o espanto deles diante de coisas tão comuns. Ao chegarem ao parque, os olhos dos gêmeos se arregalaram. É enorme, sussurrou Ollie. O Millennium Park estava cheio de vida, crianças correndo pelos gramados, famílias fazendo piqueniques, adolescentes jogando frisbee. Havia um parque infantil colorido com escorregadores, balanços e uma estrutura de escalada que parecia um castelo. Posso ir lá? Perguntou Liam, apontando para o escorregador. Claro, vamos. Ruby caminhou com eles até o parquinho. No início, os gêmeos eram tímidos, observando as outras crianças à distância, mas Ruby os encorajou gentilmente. Olha, disse ela, apontando para um menino da mesma idade que brincava sozinho na caixa de areia. Aquele garotinho parece simpático. Por que você não vai lá? Ollie foi o primeiro a se aproximar. Olá, disse ele timidamente. Posso jogar? O menino olhou para cima e sorriu. Claro, estou construindo um castelo. Quer ajudar? Em poucos minutos, os três estavam trabalhando juntos, criando uma elaborada fortaleza de areia. Liam logo se juntou a eles, e então mais duas garotas se aproximaram, curiosas. Ruby sentou-se num banco próximo, observando com espanto. Os gêmeos conversavam, riam e decidiam quem faria qual parte do castelo. Eles voltaram a ser crianças normais, sociáveis, divertidas, exatamente como deveriam ser. São seus? Perguntou uma mãe que se sentou ao lado de Ruby. Eu cuido deles, respondeu Ruby, sem entrar em detalhes. Eles são adoráveis. Primeira vez no parque? Sim. Ruby sorry o Tristment. Faz muito tempo que não faço isso. Durante quase uma hora, os gêmeos brincaram livremente. Eles desceram nos escorregadores, balançaram nos balanços, correram, gritaram de alegria e se sujaram de terra e areia. Ruby tirou algumas fotos com o celular, querendo registrar aqueles momentos mágicos. Foi então que ela viu Edward. Ele estava do outro lado do parque, perto do estacionamento, observando com um olhar desesperado. Quando finalmente os avistou, seu rosto passou por diversas emoções: alívio, raiva, confusão. Ruby engoliu em seco. Ela estava em apuros. Edward caminhou em direção a eles com passos longos e determinados. Ruby conseguia ver a tempestade se formando em seu rosto. Meninos, ela chamou baixinho. Está na hora de ir. Já? Protestou Ollie. Mas eu ainda não terminei o castelo. Voltaremos outro dia, prometeu Ruby, embora não tivesse certeza se era verdade. Edward chegou até eles justamente quando Ruby estava ajudando os meninos a se despedirem de seus novos amigos. Papai, gritou Liam, correndo para abraçar as pernas do pai. Vocês tinham que ver. Construímos um castelo gigante e conhecemos o Jake, a Emma, a Sophie e o Marcus, acrescentou Ollie, entusiasmado. Eles são muito simpáticos. Edward olhou para seus filhos, sujos, felizes, radiantes, e depois para Ruby. Ela ficou alguns passos atrás, claramente se preparando para a tempestade. Ruby, disse ele, com a voz controlada. Podemos conversar? Ela deu um passo à frente, erguendo o queixo com determinação. Sr. Royce, eu sei que o senhor está chateado, mas... Você desobedeceu a uma ordem direta. Ele a interrompeu.
Eu disse para você não sair da propriedade com eles. Eu sei, mas você colocou meus filhos em risco. Ruby olhou em volta. O parque estava cheio de famílias felizes, crianças brincando sob o olhar atento de pais irresponsáveis. Não havia nada de perigoso ali. Em risco de quê? De serem felizes. De fazerem amigos. De serem crianças normais. Pai, não fique bravo com a Ruby, interrompeu Ollie. Foi a melhor tarde das nossas vidas. É verdade, concordou Liam. Nós nos divertimos muito. Edward olhou para os filhos, depois para Ruby, em seguida, para o parque ao redor deles. Ele viu outras crianças brincando, outros pais sorrindo, famílias inteiras aproveitando um belo dia ao ar livre. Ele respirou fundo. Obrigado, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Ruby piscou, confusa. Desculpe. Obrigado, repetiu ele com mais firmeza. Por me lembrar que eles precisam disso. Ruby sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sr. Royce Edward, corrigiu-a ele suavemente. Acho que está na hora de você me chamar de Edward. A caminhada de volta para casa foi completamente diferente da ida. Os gêmeos tagarelavam sem parar sobre suas aventuras, contando cada detalhe ao pai como se fossem exploradores retornando de uma expedição épica. Edward caminhava ao lado de Ruby, ouvindo as histórias de seus filhos com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era uma mistura de ternura e arrependimento, uma alegria tocada por uma tristeza silenciosa. Eles estavam certos, disse ele quando chegaram aos portões da mansão. Sobre o quê? Foi realmente a melhor tarde de suas vidas, desde muito tempo atrás. Ruby não respondeu, mas seu coração se aqueceu. Enquanto atravessavam o jardim da mansão, ela estava tão distraída observando Edward interagindo com seus filhos que não percebeu onde pisava. Seu pé escorregou na grama, ainda molhada pelo sistema de irrigação. Cuidado! Gritou Edward, lançando-se para ampará-la. Seus braços envolveram a cintura de Ruby no exato momento em que ela começou a cair. O impulso os fez girar, e quando finalmente pararam, ela estava pressionada contra o peito dele, com as mãos apoiadas em seus ombros. Os dois congelaram. Ruby conseguia sentir o coração de Edward batendo forte contra o peito. Ela conseguia ver cada detalhe de seus olhos verdes, a pequena cicatriz perto de sua sobrancelha esquerda, o jeito como seus lábios se entreabriam levemente. Edward olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Seu rosto corou por causa da caminhada, seus olhos brilhavam com genuína felicidade, seus lábios se entreabriram em surpresa. Eles se inclinaram para mais perto, lenta e inevitavelmente. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir aquele momento. O vento acalmou. Os pássaros silenciaram. Até os gêmeos ficaram quietos. Mais perto. Os lábios de Edward quase tocaram os de Ruby. Papai! Gritou Ollie. Você viu uma borboleta azul? Eles se separaram rapidamente, como se tivessem despertado de um transe. Ruby alisou os cabelos nervosamente. Edward pigarreou e ajeitou uma gravata que nem estava usando. Ruby começou. Deveríamos, disse Edward ao mesmo tempo. Eles se entreolharam e riram sem jeito. Vamos entrar, sugeriu Edward, ainda sem conseguir desviar o olhar dela. Boa ideia, concordou Ruby, com o coração ainda acelerado. Enquanto caminhavam em direção à casa, nenhum dos dois mencionou o que quase havia acontecido, mas ambos sabiam que algo havia mudado para sempre. Nos 3 dias que se seguiram ao quase beijo no jardim, Ruby e Edward desenvolveram uma impressionante capacidade de se evitarem. Ela chegou mais cedo e ficou no andar de baixo. Ele saía do escritório mais tarde e sempre encontrava uma desculpa para não descer quando ela estava por perto. Era como uma elaborada dança de esquiva. Ollie pensou por um instante. Para nossa família. Ruby e Edward se entreolharam. A palavra família irá no ar como uma pergunta sem resposta. A nossa família, disse Edward em voz baixa, erguendo seu copo. A nossa família, repetiu Ruby, brindando com o anel dele. Os gêmeos aplaudiram como se tivessem acabado de presenciar a maior vitória da história. A festa continuou por mais meia hora, com os meninos inventando brincadeiras bobas como: quem consegue comer mais biscoitos sem rir? Impossível depois que o Ollie começou a fazer caretas.
Dança das estátuas com chapéus, que terminou com todos amontoados no chão, rindo. Quando a diversão finalmente começou a diminuir, Edward pigarreou. Na verdade, eu queria te convidar para algo, disse ele, dirigindo-se principalmente a Ruby, mas incluindo os meninos. Para quê? Perguntou ela. Amanhã à noite haverá um evento na escola dos meninos, uma apresentação musical seguida de um jantar. Gostaria que você viesse conosco. Ruby piscou, surpresa. Como seu convidado? Como parte da família, disse ele simplesmente. Os gêmeos explodiram de alegria como se fosse o melhor presente de Natal de suas vidas. Ruby vem com a gente, cantou Ollie. Vai ser a melhor noite de sempre, acrescentou Liam, misturando adoravelmente português e inglês. Ruby olhou para Edward, procurando qualquer sinal de que ele estivesse apenas sendo educado. Mas havia algo genuíno em seus olhos, um convite real para fazer parte de algo maior. Eu adoraria, disse ela suavemente. Na noite seguinte, Ruby se vestiu com mais cuidado do que em anos. Ela escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, prendeu o cabelo num coque baixo e até pegou emprestado o batom da vizinha. Quando ela desceu as escadas para encontrar Edward e os gêmeos, seu coração disparou. Edward estava elegante em um terno cinza escuro, e os meninos estavam adoráveis com blazers combinando. Ruby, gritou Liam, você parece uma princesa. Uma princesa muito bonita, acrescentou Ollie. Edward acenou com a cabeça discretamente, mas o olhar que lhe lançou dizia muito mais do que palavras. O evento na escola primária Riverside estava repleto de famílias elegantes. Ruby se sentiu um pouco intimidada a princípio, mas Edward permaneceu ao seu lado, apresentando-a naturalmente como Ruby, que cuida dos meninos. Durante a apresentação musical, Ollie e Liam cantaram uma música sobre animais da fazenda com a turma. Ruby observava com os olhos cheios de lágrimas de orgulho, como se fossem seus próprios filhos no palco. Eles são maravilhosos, ela sussurrou para Edward. Eles são, concordou ele. E veja só a confiança que demonstram. Isso é novidade. Após a apresentação, a professora dos gêmeos, a senhorita Henderson, aproximou-se deles. Sr. Royce, que prazer vê-lo aqui. E você deve ser a Ruby, disse ela carinhosamente, sorrindo. Os meninos falam de você o tempo todo. Espero que sejam coisas boas, Ruby riu. Que maravilha! Na verdade, eu queria conversar com vocês dois sobre o progresso notável que Ollie e Liam têm feito nas últimas semanas. Edward and Derido S.C., subitamente atento. Que tipo de progresso? Bem, quando eles entraram na minha turma no início do ano, mal interagiam com as outras crianças. Ficavam sempre juntos, falavam baixo e pareciam distantes. Mas nessas últimas semanas, é como se tivessem se tornado crianças completamente diferentes. Ruby e Edward trocaram um olhar. O que você quer dizer? Perguntou Ruby. Agora eles iniciam conversas com outras crianças. Participam de atividades em grupo. Até mesmo lideram brincadeiras no recreio. Ontem, Ollie ajudou um aluno novo a se integrar ao grupo. É uma mudança notável. Edward olhou para os gêmeos brincando com as outras crianças, animados e sociáveis. Muito obrigado por nos contar, disse ele. De nada. Você está fazendo um trabalho maravilhoso com eles. É evidente que existe muito amor em casa. Quando a professora se afastou, Ruby e Edward permaneceram em silêncio por um instante. Ela acha que somos casados, disse Ruby baixinho. Eu sei, respondeu Edward. E sabe o que é estranho? Por um instante, esqueci que não éramos. Antes que Ruby pudesse responder, um fotógrafo da escola se aproximou. Desculpe interromper, mas vocês gostariam de tirar uma foto de família? Estamos tirando fotos de todas as famílias esta noite. Ruby hesitou, pronta para recuar. Na verdade, ela começou. Adoraríamos, interrompeu Edward gentilmente, colocando a mão nas costas dela. Os gêmeos correram à frente para ocupar seus lugares. E Ruby se viu entre Edward e Liam, com Ollie do outro lado de seu pai. Diga um X, instruiu o fotógrafo. Queijo, gritaram todos, Ruby inclusive. O flash disparou, capturando um momento que pareceu completamente natural, completamente real. Uma família. Quando receberam a foto alguns minutos depois, Ruby a segurou com as mãos trêmulas.
Lá estavam eles, Edward com um sorriso genuíno, o rosto dela radiante, e os gêmeos parecendo absolutamente felizes entre eles. Parecia tão real, tão certo, tão parecido com algo que ela nem sabia que queria até aquele exato momento. Posso ficar com uma cópia? Perguntou ela suavemente. Fique com este, disse Edward. Vou encomendar outro para nós. Para nós? As palavras ecoaram na mente de Ruby durante todo o caminho de volta para casa, enquanto os gêmeos cochilavam no banco de trás e Edward dirigia em silêncio. Por um instante, naquela escola, ela sentiu que fazia parte de algo que nunca tivera, uma família de verdade. Na manhã de sábado, Ruby acordou mais cedo do que o habitual em seu pequeno apartamento. A foto da família estava em seu criado mudo, e ela se flagrou olhando para ela pelo menos 10 vezes antes de adormecer na noite anterior. Ela preparou café e ligou para a mãe em San Antônio, como fazia todos os fins de semana. Olá, minha filha. A voz calorosa de Carmen Gonzalez veio do outro lado da linha. Como estão as coisas por aí? Oi, mãe. É tudo complicado. Complicado? Como? O trabalho não está indo bem? Ruby suspirou, olhando pela janela para as ruas tranquilas de Chicago. O trabalho está ótimo. Melhor do que ótimo, na verdade. É só que... Ela hesitou. Acho que estou sendo tolo. Estou me apegando. Preso a quê, mija? As crianças? A casa? Eu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, disse Carmen com aquele tom que as mães usam quando sabem exatamente o que está acontecendo. Eu? Ele é meu chefe, mãe. Ele é viúvo. Tem 2 filhos. É milionário. E eu sou a governanta dele. É impossível. Ruby Isabel Gonzalez, diz Carmen com firmeza. Desde quando você se define pelo seu trabalho? Você é muito mais do que isso. Mas mãe? Ei! Você tem um coração enorme e uma alma linda. Se esse homem não consegue enxergar isso, o problema é dele, não seu. Ruby sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É que, às vezes eu esqueço que não faço realmente parte da família dele. Ontem tiramos uma foto juntos e por um momento eu realmente acreditei que... O quê? Talvez eu pertencesse àquele lugar. Carmen ficou em silêncio por um instante. Filha, você já conversou com ele sobre o que está sentindo? Claro que não. Essa seria a maneira mais rápida de ser demitido. Ou talvez seja a surpresa mais linda da vida dele, sugeriu Carmen com delicadeza. Às vezes, as pessoas só precisam que alguém tenha coragem de tomar a iniciativa. Enquanto Ruby conversava com sua mãe em seu apartamento do outro lado da cidade, Edward tinha uma conversa semelhante com sua irmã mais velha, Diana. Você parece diferente, observou Diana, que tinha vindo almoçar e trazer presentes para os sobrinhos. Mais animada. Edward estava preparando sanduíches na cozinha, algo que Diana não o via fazer nos últimos 2 anos. Diferente em que sentido? Não sei. Mais leve. Os meninos também parecem diferentes. Estão conversando, rindo, agindo como crianças normais. Eles sempre foram crianças normais, disse Edward na defensiva. Ed, você sabe que isso não é verdade. Desde que Sarah morreu, eles estão ausentes. E você também. Edward parou de cortar os tomates e olhou para a irmã. E agora? Agora vocês todos parecem uma verdadeira família novamente. O que mudou? Edward hesita. Contratamos uma nova ajudante, a Ruby. Ela cuida dos meninos, e bem, ela meio que virou tudo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo? Como? Ela faz os meninos rirem. Eles cantam com ela, brincam, inventam brincadeiras bobas. Ontem, eles até fizeram uma festa surpresa para mim e para Ruby porque acharam que estávamos brigadas. Diana sorriu. E você era? Estávamos nos evitando, admitiu Edward. É complicado. Complicado? Por quê? Edward soltou um suspiro profundo. Não sei o que está acontecendo, Diana, mas ela se tornou o centro da casa. Quando ela não está aqui, tudo parece vazio. Os meninos perguntam por ela. Eu me pego pensando no que ela diria sobre alguma coisa. Até a comida tem um gosto melhor quando ela está por perto. Edward. Diana colocou a mão no braço do irmão.
Você está se apaixonando por ela. Não seja ridículo. Estou sendo realista. Você acabou de descrever todos os sinais clássicos. Edward balançou a cabeça negativamente. Ela é uma funcionária, Diana. E eu não posso fazer isso com a Sarah. A Sarah se foi há 2 anos, Ed, disse Diana gentilmente. E se ela estivesse aqui, seria a primeira a te incentivar a ser feliz novamente. Edward permaneceu em silêncio, assimilando as palavras da irmã. Além disso, continuou Diana, pelo que você me contou, ela não é apenas uma funcionária. Foi ela quem trouxe sua família de volta à vida. Nos dias que se seguiram, Ruby e Edward estavam perdidos em seus próprios pensamentos, tentando entender os sentimentos confusos que estavam experimentando. Enquanto limpava, Ruby se pegou sonhando acordada, imaginando como seria se isso realmente acontecesse. Eram a casa dela, se os gêmeos fossem realmente seus filhos, se Edward a visse como algo mais do que a pessoa que cuidava de sua família. Edward, por sua vez, começou a notar pequenos detalhes aos quais nunca havia prestado atenção antes, como Ruby cantarolava enquanto trabalhava, como seus olhos brilhavam quando os meninos contavam uma história, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Foi na quarta-feira que tudo mudou. Ruby chegou à mansão no horário de costume, mas, ao se aproximar da entrada principal, paralisou como se tivesse sido atingida. Edward estava à porta da frente com uma mulher deslumbrante. Ela era alta, elegante, com cabelos loiros impecáveis, e vestia um terno vermelho que provavelmente custava mais do que Ruby ganhava em 3 meses. Eles conversavam de forma íntima, e a mulher tocou no braço de Edward enquanto ria de algo que ele disse. Ruby se escondeu atrás de um dos carros estacionados na entrada da garagem, com o coração acelerado. A mulher era claramente do mundo de Edward. Sofisticada, bonita, provavelmente bem educada e com uma invejável conta bancária. Tudo aquilo que Ruby não era. Obrigada por me deixar entrar na sua casa, Ed, disse a mulher, com a voz claramente audível até onde Ruby estava escondida. Eu sei que não é fácil para você deixar as pessoas invadirem seu espaço pessoal. Não houve problema nenhum, Vitória, respondeu Edward. Os meninos precisam se acostumar com a presença de novas pessoas. Vitória deu uma risada, um som claro e musical. Eles são adoráveis, obviamente, precisam de uma figura materna em suas vidas. Ruby sentiu como se tivessem jogado água fria nela. Vamos com calma, disse Edward. Mas sim, acho que é hora de seguir em frente. Estarei aqui quando você estiver pronto. Vitória tocou seu rosto suavemente. Sarah gostaria que você fosse feliz novamente. Ruby deu um suspiro de espanto. Aquela mulher conhecia Sarah. Ela provavelmente era uma amiga da família, alguém que Edward conhecia há anos, alguém que pertencia ao seu mundo de uma forma que Ruby jamais pertenceria. Ela esperou até que Vitória entrasse em um BMW prateado e saísse da propriedade antes de se mexer. Quando chegou à porta dos fundos, suas pernas tremiam e ela sentia que ia vomitar. Ruby! Ollie correu para abraçá-la assim que ela entrou. Você está aqui. Papai estava conversando com a tia Vitória. Tia Victoria? Ruby forçou um sorriso. Ela era amiga da mamãe, explicou Liam. Ela é muito bonita e cheira a flores. Que bom, Ruby conseguiu dizer, embora sua própria voz soasse estranha até para ela. Edward entrou na cozinha naquele momento, com uma aparência diferente, talvez mais leve, como alguém que tivesse tomado uma decisão importante. Ruby, você está aqui. Como estava o trânsito? Normal, respondeu ela, evitando o olhar dele. Eu vou começar a limpar lá em cima. Ela saiu da cozinha rapidamente antes que ele percebesse que algo estava errado. Durante o resto do dia, Ruby trabalhou no piloto automático. Ela limpava, organizava, brincava com os meninos quando necessário, mas sua mente estava em outro lugar. É claro que Edward estava seguindo em frente. É claro que ele havia encontrado alguém adequada ao seu nível social, alguém que pudesse ser o tipo certo de mãe para seus filhos, o tipo certo de esposa para um CEO milionário. Ruby fora tola ao pensar que algum dia poderia ser mais do que a funcionária que ajudara temporariamente a família a se recuperar do luto. Ruby, você está bem? Perguntou Liam durante o lanche. Você parece triste. Estou bem, querida. Ela mentiu, forçando outro sorriso. Só um pouco cansada.
Você quer se deitar conosco e ouvir histórias? Ofereceu Ollie. Às vezes isso ajuda quando estamos tristes. O coração de Ruby se partiu um pouco mais. Aqueles rapazes a adoravam, e ela teria que sair da vida deles assim que Edward se casasse novamente. Talvez mais tarde, disse ela. Agora, preciso terminar meu trabalho. Edward percebeu a mudança imediatamente. Ruby era distante, formal, efficient, mas fria. Ela já não cantarolava enquanto trabalhava, não inventava mais brincadeiras espontâneas com os meninos, não sorria daquele jeito que costumava iluminar a casa toda. Na quinta-feira, ele a encontrou limpando a biblioteca em silêncio. Ruby, aconteceu alguma coisa? Você parece diferente. Estou bem, Sr. Royce, respondeu ela, retomando o tom formal que não usava há semanas. Sr. Royce? Ele franziu a testa. Pensei que já tivéssemos superado isso. Desculpe, foi uma falha profissional. Edward a observou por um instante. Algo estava errado. Muito errado. Mas ele não conseguia descobrir o que. Ruby, se eu fizesse alguma coisa. Você não fez nada. Ela o interrompeu. Só estou me lembrando qual é o meu lugar aqui. E com essas palavras, ela saiu da biblioteca, deixando Edward completamente confuso e com a sensação angustiante de ter perdido algo importante sem nem mesmo saber o que. Naquela noite, Ruby ligou novamente para sua mãe. Mãe, disse ela, tentando manter a voz firme. Acho que preciso procurar outro emprego. Por quê, Mija? O que aconteceu? Eu estava certa desde o início. Estava sendo tola por me apegar. Ele já está seguindo em frente com alguém que combina com a vida dele. Ruby, não. Mãe, foi bom enquanto durou, mas é hora de voltar à realidade. E pela primeira vez desde que chegou à casa dos Royce, Ruby chorou, porque às vezes a realidade dói mais do que qualquer sonho não realizado. Na manhã de sexta-feira, Chicago recebeu uma tempestade típica da época. Ruby chegou à mansão Royce completamente encharcada, apesar de ter corrido do ponto de ônibus até a porta. Seu humor era tão pesado quanto o céu cinzento. Ela passou a noite inteira ensaiando seu discurso de demissão. Seria profissional, educado e breve. Ela não quis mencionar Vitória. Ela não queria falar sobre sentimentos confusos. Ela simplesmente dizia que havia encontrado uma oportunidade melhor em outro lugar. Edward estava na cozinha quando ela entrou, preparando o café da manhã para os gêmeos, algo que ele raramente fazia antes de Ruby entrar em suas vidas. Bom dia, disse ele, virando-se com um sorriso que se desfez no instante em que viu o rosto dela. Ruby, você está bem? Parece que você viu um fantasma. Precisamos conversar, disse ela formalmente. Quando os meninos não estiverem por perto. O estômago de Edward revirou. O tom de voz dela, a distância, a formalidade, tudo indicava problemas. Claro. Que tal depois do almoço? Os meninos vão querer tirar uma soneca. Ruby assentiu com a cabeça e saiu da cozinha sem dizer mais nada. O dia se arrastou dolorosamente devagar. Edward não conseguia se concentrar em nada, preocupado com o que Ruby queria dizer. Ela, por outro lado, trabalhava com eficiência mecânica, mal interagindo com os gêmeos e evitando qualquer contato visual com ele. Às 2 horas da manhã, depois de colocar Ollie e Liam para dormir, Ruby encontrou Edward em seu escritório. Sr. Royce, vim avisar que estarei deixando meu emprego aqui. As palavras atingiram como um tiro, diretas e devastadoras. Edward saltou da cadeira tão depressa que derrubou um copo de água. O quê? Por quê? Encontrei uma oportunidade melhor. Ela mentiu, fixando o olhar em um ponto na parede atrás dele. Que oportunidade, Ruby? Se for uma questão de salário. Não se trata de dinheiro. Então, o que é? Edward contornou a mesa, aproximando-se dela. Ruby, olhe para mim. Ela finalmente olhou, e em seus olhos ele viu algo que lhe disse tudo. Decepção. Resignação. Aconteceu alguma coisa, disse ele. Você está diferente desde quarta-feira. O que eu fiz? Você não fez nada de errado. Ruby suspirou. É só que, isso é para o melhor. O melhor para quem? Para mim? Para os meninos? Eles ficarão arrasados. Eles vão se adaptar.
As crianças são resilientes. E quanto a mim? A pergunta acabou sendo mais vulnerável do que ele pretendia. Ruby fechou os olhos por um instante. Você também vai se adaptar. Principalmente quando você seguir em frente com a sua vida. Edward franziu a testa. Seguir em frente com a minha vida? Do que você está falando? Sobre a Vitória, disse Ruby, finalmente olhando diretamente para ele. Eu vi vocês dois conversando na quarta-feira. Ela é perfeita para você. Para os rapazes. O rosto de Edward passou por várias expressões. Confusão, compreensão, em seguida, algo que pareceu alívio. Ruby, disse ele, começando a sorrir. Vitória é a decoradora que contratei para planejar a festa de aniversário dos gêmeos. Ruby piscou. O que? Ela é casada, tem 3 filhos e é amiga da Sarah desde a faculdade. Eu a trouxe porque ela precisa conhecer bem os rapazes para planejar uma festa que eles realmente vão curtir. Mas eu ouvi. Ela disse algo sobre os meninos precisarem de uma figura materna porque estava sugerindo que eu contratasse uma babá em tempo integral. Edward riu. Ruby, você realmente achou que eu era?